Eu queria, antes de falar sobre o nosso tema em particular, queria fazer um destaque rápido sobre a obra de Joana, no sentido da importância desse material para o movimento espírita. Embora o espiritismo seja uma doutrina que está muito focada na transformação moral, nos aspectos referentes à mudança do eu e na busca de a cada dia nos tornarmos melhores, o nosso movimento espírita, ele fez uma movimentação para distante desse pensamento. Ao longo da história do movimento espírita, nós nos escondemos da transformação moral, da investigação do eu, da mudança da personalidade. Nós fugimos desse processo através da tentativa de encontrarmos na caridade a estratégia para dizer que nós estávamos mudando. Nós levantamos a bandeira de que fora da caridade não havia salvação e, em cima de ações em benefício do próximo, nós nos cobrimos com essa bandeira como se isso justificasse toda a desnecessidade de mudança interior. E isso, de certa forma, era a voz corrente dentro do movimento, até que a obra de Joana, a obra psicológica dela, viesse a lume e nos despertasse para essa necessidade imperiosa de nós acordarmos para os processos de reflexão sobre o próprio eu, que haviam sido esquecidos. Então, ela vai escrever 16 obras que têm como foco principal o mergulho na intimidade da criatura humana. E essas obras, elas seguem a um padrão, né? A primeira delas é uma discussão sobre Jesus e a atualidade do seu pensamento. Jesus e Atualidade é uma obra que tenta mostrar Jesus como um terapeuta e não como um salvador. A obra Jesus e Atualidade não é para dizer que Jesus era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus que encarnou entre os homens e que... Não é isso. Ele quer mostrar Jesus o terapeuta. E é em cima dessa visão de terapeuta que a gente avança para a segunda obra, O Homem Integral, que é uma análise da sociedade atual, uma análise como se ela pegasse um bisturi e abrisse as vísceras da sociedade materialista em que vivemos e todos os processos de perturbação dos transtornos mentais que decorrem desse afastamento do homem em relação a Deus. No terceiro volume da obra, ela vai trabalhar especificamente o sofrimento. É uma análise profunda do sofrimento com as estratégias para a libertação do sofrimento também. E no quarto volume, que nos interessa hoje particularmente, Momento de Saúde e de Consciência, é uma obra de 40 capítulos. Os 20 primeiros, Momento de Saúde. Os 20 últimos, Momento de Consciência. Nos momento de saúde, que é a parte inicial da obra, ela vai tratar sobre a necessidade do equilíbrio emocional para que haja equilíbrio da saúde. Vai comentar muito sobre insatisfação, pessimismo, amargor, inconformidade, rebeldia, mágoas, como isso adoece a criatura. Então, ela vai trabalhar as discussões, aprofundando na primeira parte da obra aquilo que ficou tratado no livro terceiro, que era o sofrimento. Ela vai agora se debruçar no sofrimento e vai ver, olha como adoece. Então, ela vai mostrar o adoecimento do homem na medida em que ele se afasta da lei natural. E a segunda parte da obra, Momento de Consciência, ela vai fazer um estudo belíssimo sobre como é que surge a consciência dentro da criatura humana. Como é que brota de dentro de nós uma percepção diferente da vida. E é sobre esse aspecto hoje que a gente vai trabalhar com ênfase maior no capítulo 12 da segunda parte, que trata sobre consciência e hábitos. Então, a gente vai começar a nossa discussão a partir de agora. Quer comentar alguma coisa, Washington? Rapaz,
Eu gostei dessa sua introdução. Interessante você contextualizar como o pensamento dela vem se organizando, como se modificando, inclusive no próprio maneira de escrever os textos, né? Ela faz parece mais curtos, ela é mais direta em algumas explicações. O próprio Homem Integral, ela pega o capítulo e subdivide em subitens. No Tópicos, item, rapaz, é um negócio assim. E eu estava comentando com minha irmã, ela tem doutorado em educação. Fala, Vera, tem frase de Joana que é uma enciclopédia, uma frase dela. Você pode ir secando ali o substantivo, como é que ela constrói. Então, para mim é uma coisa muito assustadora às vezes, quando eu leio A Vida é Feliz. Tem frase de Vida Feliz que eu paro, meu Deus, como consegue? E assim, esse hábito que ela vai colocar aí, você vai nos falar hoje, né, da leitura uhum, edificante, como é que ele vai fazendo as nossas reconexões neuronais, né, através da neuroplasticidade, que cada palavrinha nova o cérebro se reorganiza, não é isso? Então, como é que os uhum, hábitos nos propicia isso, Jorge? Como é que o hábito faz isso pra gente? Então você agora aí faz o gol. Pois é, rapaz. Só que assim, para que a gente possa trabalhar essa discussão, a gente precisa voltar um pouquinho mais atrás para entender como é que as coisas são apresentadas por ela nesse mecanismo de evolução. Então, Joana diz o seguinte, que, como todos nós sabemos, né, a doutrina espírita fala isso, a ciência oficial também comenta sobre isso, que nós somos fruto de um longo processo evolutivo que vem atravessando os milênios, em que as espécies têm sido sucedidas progressivamente para dar origem a espécies mais elaboradas, com maiores condições de expressão do pensamento, permitindo com que o princípio espiritual consiga se expressar cada vez de forma mais clara e objetiva. Então, a gente veio atravessando várias experiências no caminho da evolução antes de alcançarmos a condição hominal, aprendendo a se defender, a fugir do predador, a ter condição de nos colocarmos em possibilidade de preservação da espécie. Então, uma série de mecanismos foram desenvolvidos, aprender a caçar, aprender a beber água, a se esconder de predador, a, a fazer com que nós tivéssemos melhores condições de sobrevivência, colocando até armadilhas, né, para poder capturar. A gente foi devagarinho desenvolvendo certas ferramentas, ainda rudimentares, para poder caçar, se defender. E o que Joana conta dentro disso? É que esse longo processo, que não é de um milênio só, são muitos milênios. Para se ter uma ideia, se acredita que os primeiros indivíduos do gênero Homo apareceram na Terra há 1 milhão de anos atrás. 1 milhão. E a humanidade, ela tem de, de história aí história, uns 3 mil anos para trás, 4 mil anos para trás, mas não tem uns 6 mil anos mais ou menos. Vamos botar 10. Não tem 10, vamos botar 10. 1 milhão para 10 significa que 99,9% da história da humanidade ela viveu na pré-história. 0,1% na história. Então, se é isso verdadeiro, se a gente tem essa condição assim tão frágil de permanência na história em relação à pré-história, nós vamos nos atentar de que houve uma sedimentação muito grande dos nossos instintos, do nosso automatismo, da nossa condição de trabalho. Então, o que é que a gente vai observar? Não, Washington. A primeira é Jesus e a atualidade, segunda é homem integral, terceira é plenitude, quarto é momento de saúde. O ser consciente é o quinto. É o quinto volume. Se não for, a gente refaz. Então, aqui
o que a gente tem dentro dessa leitura? Que nós nos acostumamos, assim, durante muitos milênios, a ter uma série de condutas que são instintivas. A se defender mordendo, a buscar um pedaço de pau para se defender do predador, subir numa árvore. São hábitos multimilenares que a gente traz dentro de nós. Multimilenares. E o que ela vai apresentando dentro desses hábitos multimilenares que a gente foi tendo? É que, como nós éramos ainda de uma inteligência muito rudimentar, o imediatismo era o que nos valia como verdade. Então, até para que essa criatura primitiva descobrisse que, colocando a semente no solo, ia dar o fruto que ela havia comido, isso é muito complexo para aquela mente. Então, a gente só via o imediato, então a gente não plantava, a gente andava atrás de comida, nós éramos nômades. Quantos condicionamentos, quantos hábitos nós desenvolvemos ao longo desse imenso período de ignorância no sentido de todas as coisas. E foi aí, nesse período, que o homem descobriu a necessidade de garantir o hoje, de garantir o agora, de garantir o momento presente. Não existia espaço para o futuro na cabeça do homem primitivo, de dizer, eu vou guardar isso aqui para o inverno, porque no futuro não vai ter comida, eu preciso guardar. Ele não tinha a capacidade de armazenar, ele não conseguia analisar essas questões dessa forma. Então, ele acabava produzindo muito sofrimento para si próprio, desenvolvendo a necessidade de defender a todo custo o seu imediatismo. Então, esse imediatismo, essa busca só do presente, sem nenhuma conexão com o passado, vai construindo a sociedade que a gente edificou. Nós construímos uma sociedade baseada em cima dos instintos. Foi assim que a gente edificou a nossa sociedade. Foi assim que as coisas aconteceram. E foi nesse mundo instintivo de procurar apenas o sensório, aquilo que toca meus 5 sentidos, aquilo que eu posso cheirar, tocar, ver, ouvir, sentir o sabor. Foi dentro dessa estreita visão que nós nos focamos especificamente no mundo sensorial. E o mundo do sentimento, do raciocínio, da emoção, da reflexão, ele foi esquecido de nós. O homem primitivo, ele não tinha muita ideia de fazer uma reflexão, de fazer uma medida refletindo sobre o futuro daquela... Melhor não vamos fazer isso. Se nós fizermos isso, amanhã eles podem nos atacar. Não vão atacar mesmo, não vão atacar mesmo. E sai mordendo, atacando o que era inimigo. Não, vamos dialogar. Que dialogar? Não, dialoga, porque amanhã a gente pode se juntar a eles. Não. Então, não havia espaço para reflexão, para o raciocínio. Então, era tudo muito imediato, era tudo muito instintivo, tudo muito voltado para os nossos 5 sentidos. E a ciência oficial nos fala que o cérebro ele tem 2 hemisférios, né? Todo mundo sabe que ele tem o lado direito e o lado esquerdo dele. Mas o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, embora fisicamente seja parecido, você olhando, eles são praticamente idênticos, do lado direito é igual ao lado esquerdo, eles exercem funções diferentes. O lado esquerdo toma conta do que acontece no lado direito do corpo, e o lado direito do que acontece no lado esquerdo. Então, eles são cruzados. Se você tem uma lesão no cérebro do lado direito, a perna esquerda tem problema. Se tem lesão no lado esquerdo, aí a perna direita tem problema. Então, é cruzado. Mas não é só essa a diferença. A natureza das informações que são armazenadas no cérebro, elas não são iguais. Elas são diferentes. Não é isso, Washington? Elas são diferentes, elas não são iguais.
O cérebro do lado esquerdo é um cérebro mais pragmático, mais lógico, é o cérebro sensório, é o cérebro da razão, do imediatismo, das coisas que precisam ser buscadas agora. Isso é o cérebro esquerdo. O lado esquerdo do cérebro, que para vocês aparece como sendo o direito, porque a imagem é rebatida, mas o lado esquerdo do cérebro cuida das questões fundamentalmente imediatas e sensoriais do ser humano. E foi este lado do cérebro, o lado esquerdo nosso, que nós cultivamos, desenvolvemos, expandimos ao longo de toda a história da humanidade. Nós expandimos tudo isso e a alquimia da mente do Hermínio Miranda. Muito bem. Quer comentar? É só que eu comprei esse livro, porque no fundo ele fala o que você colocou agora aí, o Ministério Direito e Esquerdo. Na livraria eu vi, olhei aqui no fundo, nossa, e na universidade na época era o tema do momento, com Daniel Goleman, né? Ele fala da questão emocional, Hermínio Miranda pega a partir do que ele fala e faz esse estudo aprofundado de como é que o cérebro funciona, o direito, né, o racional, o lógico, não, o criativo, e o esquerdo, o lógico. Incrível, incrível. Essa obra aqui, para quem quiser aprofundar essa noção, hemisfério cerebral, eu acho que é uma boa leitura. Para essas férias, né, não, Jorge? Ah, sim, com certeza. Então, olha o que vai acontecer. O cérebro do lado esquerdo, ele cuida da parte mais objetiva da vida. E o ser humano, ele se focou nisso. Por quê? Porque ele tinha que conseguir comida, ele tinha que conseguir território, ele tinha que vencer seus inimigos, ele tinha que construir casa, ele tinha que se defender do mundo que lhe parecia tão hostil. Ferramentas, guerras, então fazer espada para lutar, para defender, fortalezas, lutas. Foi disso que a gente se ocupou. Nós nos ocupamos disso. Nós nos ocupamos disso, de desenvolver apenas um lado. E o outro lado? Ah, o lado da razão, o lado da emoção, da intuição, da reflexão, da análise. Esse não deu não, tá? Esse não deu não. Se a gente pudesse ver o nosso cérebro de acordo com aquilo que a gente usa, a gente teria um lado esquerdo bem grande e um lado direito parece uma ervilhazinha do lado. Porque a gente não usa o lado direito. Não usa o sentimento. Não Justamente. usa. Aí, resultado, diz Joana que isso fez com que a gente fosse progressivamente esquecendo o lado direito e fosse abandonando a nossa hominialidade para nos abraçarmos com a nossa animalidade. Essa situação de nós abandonarmos a nossa hominialidade permitiu com que, na nossa história de vida, nós vivêssemos o império das imperfeições dentro de nós. A história da humanidade é a história da imperfeição humana. Se você abrir as páginas da história para ler, o que é que você lê? Sangue, tirania, violência, arbítrio, escravidão, crueldade, violência de toda a espécie, subjugação do mais fraco, invasão de países sem propósito nenhum, só pela sanha de ter território. Eu tenho um rei nesse lugar, eu não vou invadir o vizinho que eu quero a terra dele. Gente, é uma coisa assim, mas por que você quer? Eu quero porque eu quero ter. Não havia aquela coisa, não, território é dele, território meu, ele é lá, eu sou aqui, cada um toma parte do seu território. Não! Eu quero ser o dono do mundo. Olha o orgulho, o egoísmo, a ambição, matando pessoas, empurrando a juventude no campo da guerra. Quantas famílias destroçadas, quanto ódio, quanta gente foi esbagaçada nessa história que a gente foi construindo, aonde nós só enxergávamos esse imediatismo, essa impulsividade, acreditando que só assim é que a gente conseguiria ter condições de nos expressarmos de maneira satisfatória. Para que eu pudesse sobreviver na vida, eu tinha que destruir o outro. Tinha que destruir as pessoas, eu tinha que invadir, matar, estuprar,
Era uma sociedade assim marcada por uma condição absurdamente primária. E o que fez o governador planetário para que a gente pudesse não enlouquecer na matéria, para que a gente não se perdesse no labirinto das imperfeições, sem que a gente conseguisse sair de onde nós nos encontrávamos. Ele mandou os seus embaixadores. Ele mandou seus embaixadores. É incontável o número de homens extraordinários que o governador planetário encaminhou para a Terra para que nos ensinasse o sentido do bem. Existem inúmeros livros religiosos no planeta. A gente conhece alguns deles, mas tem civilizações outras que a gente nem teve acesso de estudar as obras deles. Mas em todas as culturas do planeta, houve alguém que veio com a missão de ensinar as questões espirituais. Quando Jung estudou o comportamento das criaturas, ele disse que ficava muito surpreso de perceber que haviam 3 verdades que haviam atravessado todas as culturas. Verdade número 1, que existe uma divindade. Todas as culturas tinham essa mesma verdade. Verdade número 2, nós temos uma alma que é imortal e que depois da morte vai sobreviver. Verdade número 3, o amor é a regra de conduta para as criaturas. E Jung diz assim, eu fico impressionado porque são povos que nunca tiveram contato, povos que nunca se viram, e que de repente apresentam verdades assemelhadas, são povos que se mostram com os mesmos padrões de crença. Pode ser um politeísmo, pode ser um monoteísmo, mas sempre tem uma divindade que toma conta das criaturas, sempre tem. E as criaturas sempre têm uma alma que, quando vem a morte, essa alma sobrevive à morte. E em todas as culturas existe a regra de que o amor deve ser seguido. O amor, a fraternidade, o respeito pelo semelhante, não fazer ao outro que não queria que fizesse a si mesmo. Essa regra, ela chamada regra áurea, ela está espalhada por todas as culturas do planeta. E isso, ele ficava surpreso demais e dizia, é impressionante como isso acontece. E a gente, com a doutrina espírita, sabe que é em função dos embaixadores celestes. Porque os embaixadores celestes, eles precisavam, naturalmente, de uma condição tal em que ele pudesse, efetivamente, deixar uma mensagem para o povo que seguisse na direção do bem. E como eles eram enviados celestes, as suas mensagens eram parecidas. Pode ser que elas tivessem rituais diferentes, tetade diferente, mas esses eixos eles eram sempre buscados. Uma divindade, a alma imortal, o amor como regra de conduta. E eu ainda somaria mais um, sabe? Porque Jung achou 3, mas eu acho que tem 4. Existe um quarto que também as várias culturas tinham. Qual é o quarto que Jung não falou? O quarto é o seguinte: depois da morte, as almas são julgadas pela divindade de acordo com o código do amor. É como se fosse o fechamento dessa tríade. Deus, a alma e o amor, né? Mas depois da morte, esses 3 se encontram. Os 3 vão se encontrar após a morte. A divindade, a alma imortal e a lei do amor, para julgar em todas as culturas do planeta, existe um julgamento após a morte. Os que cumpriram a lei da divindade vão para o céu, vão para um lugar bom. Os que não cumpriram vão para um local de sofrimento. É impressionante, mas isso se repete também, embora Jung não tenha falado, isso se repete nas diversas culturas, o julgamento após a morte. Se ninguém percebeu, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, né? A primeira parte é Deus, que é um dos primeiros elementos dessa visão. O segundo do Livro dos Espíritos é a questão da alma, que é o segundo ponto.
O terceiro, a lei moral sobre o amor. E o quarto, que são as chamadas esperanças e consolações, também tem a ver com o que acontece com a alma depois da morte. O que acontece conosco após o período da nossa desencarnação. Isso é muito interessante para que a gente possa ver como que o Livro dos Espíritos ele vai se encaixando nessa visão que Jung colocou, embora Jung seja bem posterior à publicação do Livro dos Espíritos. Então, nós criamos esses hábitos e nos aferramos a ele, e o governador, como resposta a esses hábitos, mandou as religiões, mandou os embaixadores divinos, os prepostos do bem, os espíritos iluminados que estiveram conosco. Eles trouxeram a sua mensagem, e aí vai acontecer uma coisa muito interessante, sabe, Washington? Eles vieram para pregar o bem. Por quê? Porque o homem havia esquecido o lado direito do cérebro, havia esquecido a espiritualidade. Então, ele manda esses homens para ensinarem. Nós somos tão ruim, mas tão ruim mesmo, mas tão ruim, que a gente pegou todas as religiões e materializamos as religiões. Nós usamos a espiritualidade para materializar. Então é assim, então quer dizer que Deus nos protege? Então eu quero que Deus me proteja para que eu seja rico, eu quero que Deus me proteja para que eu seja próspero, eu quero que Deus me proteja para que eu vença a batalha, eu quero que Deus me proteja para que eu consiga minhas vitórias materiais. Então é uma coisa muito louca, porque a gente usou as verdades espirituais que eram para ativar o outro lado do cérebro para reforçar o primeiro. Olha o nível de perturbação da criatura. Jorge, aí eu lembro de Mohandas Karamchand Gandhi, quando ele fala que o homem moderno, ele profanou o sagrado e sacralizou o profano. É isso que você está falando. Ele pegou tudo de religião e transformou em algo profano ou qualquer. Sim. Nós desconstruímos todas as verdades religiosas que nos foram entregues, sabe? Nós corrompemos tudo isso. Vou pegar só uma mensagem. A mensagem de Jesus, por exemplo, que é a mensagem do amor por excelência. Ela foi usada para fazer guerra. Ela foi usada para tomar terras. Ela foi usada para perseguir pessoas, para levá-las à fogueira, para serem torturadas e mortas. Nós matamos pessoas em nome do amor. É uma coisa absolutamente contraditória, mas a criatura humana fez isso. Mesmo os instrumentos que nos foram oferecidos para que a gente despertasse no sentido da vida não foram capazes de nos acordar, porque o elemento humano estava profundamente perturbado. O elemento humano estava profundamente tomado pelos hábitos que tinha. Os hábitos de posse, de poder, de materialidade, de egoísmo, de orgulho, das suas imperfeições. Quando as religiões vieram, eles moeram as religiões. Nós pegamos esse material religioso, a gente moeu esse material e transformamos em instrumento de poder. Incrível, mas nós fizemos. Nós transmutamos tudo aquilo que a religião nos oferecia como se ela fosse, na verdade, mais um instrumento de poder. Quantas vezes, em nome da religião, o poder foi exercido, né? Quantas vezes, no mundo antigo, eles usavam sacerdotes dentro dos seus castelos, suas bruxas, para poder falar sobre suas batalhas? Quantas vezes esse poder espiritual, a mediunidade, os conhecimentos espirituais foram usados de modo totalmente contrário ao que deveria ser. Uma perturbação sem limite na cabeça da criatura humana. É impressionante como que a gente conseguiu fazer isso. Então, o governador planetário, ele foi oferecendo, ao longo da história da humanidade, uma série de estratégias de saída, para que a gente conseguisse sair, para que a gente conseguisse se libertar desse processo, mas a gente não se liberta. Os hábitos estão muito arraigados em nós, muito difícil.
E aí, o Buda, ele tinha um conceito muito interessante em que ele usava nas suas ideias, dizendo que nós estamos como que presos dentro de um círculo, de uma mandala. Os espíritos estão dentro desse círculo. Não é um círculo físico, é um círculo espiritual. As experiências se repetem. Ódio, mágoa, me vingo, mato, aí ele me matou, mato de novo, aí ele volto, aí eu tenho ódio dele, ele tem ódio de mim e tal. Então a gente fica preso, vivendo as mesmas experiências em inúmeras encarnações sucessivas. Como se eu estivesse vivendo uma mesma existência várias vezes. O sujeito reencarna e comete um conjunto de equívocos. Ele reencarna e faz tudo de novo. É um processo de automatismo danado, porque a forma de funcionar, ela é sempre a mesma. Ah, não, ele me bateu, eu vou bater nele. Ah, ele me feriu, eu vou matar ele. Eu vou me vingar. Esse instinto belicoso, esse instinto de agredir, o desejo de ter, o desejo de explorar os outros, isso deixa a gente preso. Então, mesmo com tantas oportunidades de desenvolvimento, a criatura humana ficou presa dentro da mandala. Nós ficamos presos dentro da mandala. Para que a gente saísse daqui, só tem uma forma de sair da mandala. É você encontrar uma fenda nela. A mandala, que é um círculo, ela tem que ter uma quebra. Tem que ter alguma coisa para quebrar. Se eu pudesse fazer um buraco, uma abertura nela para que a gente conseguisse sair. Eu estou aqui dentro dessa mandala me batendo até que eu vejo o furinho. Tem um furo aqui, vamos sair. Aí eu passo por esse furo, eu me liberto. Isso é libertação. Isso é salvação. Porque o furo da mandala, a abertura da mandala, é como se fosse uma porta nela. E o Cristo disse: eu sou a porta. Por que ele era a porta? Porque ele era, na sua forma de pregar, nos seus ensinamentos, a estratégia de saída do homem do seu estado de escravidão espiritual. Porque o homem estava sempre devolvendo olho por olho, dente por dente. Não ia sair nunca. Como diz o Gandhi, olho por olho, dente por dente, e o mundo terminará segue Banguela. Então, a gente não ia ter solução para a vida. A gente ia ficar até se destruir. E Jesus, não, eu te dou uma alternativa. Sai pela porta. Sai pela porta. E ele ofereceu a oportunidade da gente sair por essa porta. Era uma chance maravilhosa. O homem não quis. O homem não quis sair por essa porta. De certa maneira, muitos conseguiram acessar. Muita gente passou por ela. Várias pessoas aproveitaram as lições de Jesus e passaram por essa porta. Mas teve uma boa parte de nós que disse, tá doido que eu vou fazer isso? Eu vou me vingar, eu quero matar o cara. E isso foi construindo uma humanidade cheia de muito karma, muitas coisas que não precisavam ter acontecido, porque se a gente for ver, na verdade, muito daquilo que acontece na humanidade não é fruto de Deus, é fruto da própria ação do homem. As guerras, a violência, a tirania, o arbítrio, a crueldade, é tudo o homem perseguindo o outro homem. A humanidade poderia ter feito uma opção assim, não, a gente não vai fazer isso. Nós, no nosso automatismo, construímos essa via de funcionamento em que a gente age sempre com agressividade. E aí o que aconteceu? A religião contaminada com esse pensamento de materialidade passou a perseguir mais do que o próprio mundo material. A alternativa que a humanidade tinha de ter um momento de paz, de harmonia, também se converteu em um momento de perseguição. Então você vivia regimes autoritários e uma religião autoritária. Que alternativa teria a humanidade num período desse, marcado por tanta tirania, tanta crueldade, tanta dor? Foi esse processo de perseguição que começou a fazer com que os cientistas e os filósofos começarem a achar que a religião estava se excedendo.
matando pessoas com que autoridade que você mata uma pessoa, porque não pensa o que você pensa. E nesse mecanismo de rejeição, a religião se voltou contra os pensadores e passou a matar os pensadores. Ela matava os chamados hereges, ou seja, aqueles que pensavam diferente, matava as bruxas, ou seja, os médiuns, matavam todos os que pensassem e que afrontassem o poder religioso da época. Isso foi gerando uma ferida tão profunda no mundo científico, foi criando uma aversão tão grande por tudo aquilo que é religião, foi gerando um monstro dentro do coração da ciência. Foi produzindo um ódio sem medida de tudo aquilo que fosse espiritual. Porque a humanidade perseguidora, né, a humanidade religiosa, perseguidora do conhecimento que negava aquilo que se acreditava, estava destruindo a possibilidade do conhecimento. Então a ciência disse: nós iremos matar a religião. Nós vamos nos organizar e nós vamos destruir tudo que for espiritual. E veja, nós já tínhamos todo um vício de materialidade. Nós tínhamos todo um vício de dizer que o mundo espiritual não existia. Então, quando chegou no século XVIII, mais especificamente no final do século XVIII, eclodiu a Revolução Francesa, que é vendida para muitos de nós como sendo a queda de um regime autoritário. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma mudança de chave no Ocidente, porque ela não só retira o rei do poder, mas retira Deus também do seu trono. Tira dois do trono, tira o rei e tira Deus. A França, pós-Revolução Francesa, não tinha religião. Todos os templos religiosos foram confiscados pelo Estado. Todos. Todos os sacerdotes foram mortos dentro do templo. E a partir dali, nunca mais a Inquisição teve força dentro da França. Uma nova religião foi pregada, a religião da razão. E o seu templo principal era a Catedral de Notre-Dame. E com isso surgiu a ideia de varrer do planeta tudo aquilo que fosse espiritual. E a gente entende esse raciocínio porque a religião tinha feito muita bobagem. Quando Joana de Ângeles analisa essa questão no livro Libertação do Sofrimento, capítulo 2, ela diz: o problema não era a religião, era o fanatismo religioso. Só que o homem da época não conseguiu separar fanatismo de religião. Mas mesmo que ele não tivesse conseguido separar fanatismo de religião, ele poderia até ter arrancado a religião. Não tem problema, porque sem religião a gente vive. Mas sem espiritualidade não dá para viver, não. E foi a proposta que se quis fazer a partir do século XIX, foi a construção de uma sociedade sem Deus. Nunca sofremos tanto em toda a história da humanidade, desde quando nós cortamos os laços com a nossa filialidade divina. A partir daí, as taxas de suicídio só fizeram crescer. Os transtornos mentais se tornaram cada vez mais evidentes. A depressão se tornou uma epidemia. A ansiedade hoje graça no meio da nossa sociedade. Vivemos um grave período de vazio existencial, de falta de propósito de vida, de falta de compreensão do que, meu Deus, por que vivo, qual o sentido de viver, então eu quero morrer, não tem sentido viver, porque sequestramos do homem o sentido da sua própria existência. A sociedade ateísta, ela insiste em dizer que ela oferecerá ao homem a felicidade que a religião não deu, mas ela é incapaz de oferecer felicidade à criatura humana, e a prova está no exército de infelizes que nós temos visto surgir a cada dia, fugindo para a droga, para a prostituição, para a loucura, para remédios controlados, para uma série de condutas profundamente desequilibradas que fazem parte do processo de desconstrução da nossa sociedade.
No livro O Homem Integral, no capítulo 1º e 2º, nós temos uma discussão que Joana de Ângeles faz, tentando mostrar para nós o que foi que aconteceu com essa sociedade ateísta na qual nós vivemos. A sociedade ateísta criou 4 tipos de pessoas, Washington. 4 tipos. Primeiro, o que desesperadamente quer ter sucesso do mundo, porque o mundo é só matéria, não tem nada depois, eu tenho que ter sucesso aqui, eu preciso ser rico, ter dinheiro, e não dá para ser rico, não dá tempo. A gente quer com 25 anos ter carro, dinheiro, família, tudo, não dá. Então as pessoas se desesperam pela falta de perspectiva e se tornam, por conta disso, ansiosas. Então, o que a gente vai perceber com todas essas questões? Que o primeiro exército de criaturas criadas são o exército dos ansiosos. O segundo exército que cria é aqueles que dizem: eu não tenho condição de ter sucesso nessa sociedade. Eu não tenho condição, eu não sou bonito, eu não sou inteligente, eu não sou nada. O que eu sou, meu Deus? Então, cria-se o segundo exército, que são os depressivos. O terceiro exército é o exército dos revoltados, dos rebeldes, que odeiam a sociedade. Eu odeio a vida, eu odeio Deus, eu odeio a minha família, eu odeio o meu corpo, eu odeio tudo. Eu odeio, a única coisa que eu não odeio é odiar, porque eu amo odiar. Eu amo ter ódio de tudo, eu quero tocar fogo no mundo, eu quero pichar as paredes, eu quero tocar fogo no que tem, eu quero tocar fogo em tudo que existe, eu quero destruir a sociedade por uma revolta profunda que eu trago dentro da minha alma. E o quarto grupo, pequenininho, é o grupo das almas que, de certa maneira, conseguiram se libertar desse pensamento porque têm a compreensão de serem almas imortais. E aí vem a grande pergunta: como que eu consigo chegar a ter essa consciência? Como é que eu faço para ter isso? Como é que eu faço para alcançar essa condição? E aí Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos oferece ali os ingredientes para que a gente consiga fazer essa transformação. Então ela diz o seguinte, que como é que funciona esse processo? Esse processo funciona o seguinte: como nós nos afastamos da lei de Deus, a gente sofre miseravelmente, porque isso é natural sofrer. Na medida em que eu me afasto da lei de Deus, eu vou ser infeliz. Diz o Livro dos Espíritos, questão 614. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Como nós nos afastamos da lei de Deus, nós nos tornamos profundamente infelizes. E vai ser infeliz até a hora que disser: eu não suporto mais sofrer. Enquanto não chegar nesse ponto, Washington, enquanto não chegar, vai sofrer. Vai sofrer. Enquanto você, não, eu não quero nada, eu não quero perdoar, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar. Vai sofrer, vai sofrer. Eu não vou ajudar, eu não vou. Vai sofrer, vai sofrer. Não, eu não vou fazer o bem, eu não vou fazer. Vai sofrer. É uma consequência natural, porque ao se afastar da lei, o homem se torna infeliz. Então, toda essa história que a gente construiu da humanidade edificou uma sociedade profundamente infeliz. E ela precisa fazer a virada de chave para que ela saia para um novo patamar de consciência. O patamar de consciência dela, de descoberta de que ela precisa mudar, vem com sofrimento. Poderia não vir, tá? Não é necessário que a gente sofra para aprender o bem. Questão 120 do Livro dos Espíritos diz que eu não preciso errar para encontrar o caminho do bem. Mas é uma opção que a gente fez. Não, eu vou errar mesmo. Porque uma coisa é você dizer assim, eu não sabia que eu tinha que perdoar. Eu não sabia. Eu não sabia. Só que muitos de nós sabemos. Não, eu sei, mas eu não vou fazer. Eu sei, mas ela não merece.
Não, eu sei que eu devia perdoar, eu sei, mas ela não merece, eu não vou dar perdão a ela ou a ele. Então, eu sei e não faço. Então, esse indivíduo, ele tem o conhecimento, mas ele não quer, não quer. Então, ele vai sofrer até que ele consiga descobrir que esse caminho que ele escolheu não é o caminho que leva à satisfatoriedade da vida. Capítulo 1 do livro Jesus e a Atualidade está a chave dessa discussão, quando Joana diz que o que faz a virada de chave é que o homem exausto de sofrer, exausto, já vencido, exausto, não tem outra alternativa para ele, ele diz assim: eu vou experimentar perdoar. Eu vou experimentar fazer o bem. Eu vou experimentar ajudar. Eu vou experimentar tomar uma decisão diferente na vida. E o que Joana diz? Quando ele faz este movimento, quando ele faz esse movimento assim, eu vou experimentar algo diferente, porque ele está exausto de sofrer, aí ele descobre que é bom. E aí, ao descobrir as emoções positivas do bem, ele diz: eu nunca tive uma noite de sono como eu tive hoje. Eu dormi como nunca. Eu tirei um alívio do meu peito. Nossa, tirei um peso que tinha, então um alívio danado. Eu procurei meu irmão e pedi desculpa para ele. Eu me senti tão bem, tão bem, tão bem. Então ele está experimentando o bem-estar do bem. O bem-estar do bem. A partir desse momento, a criatura inaugura na fase dela um novo estágio, que é uma nova etapa. Aquela etapa do sofrimento desesperador, ela começa a passar, porque o indivíduo ele vai perceber que existe uma outra perspectiva de vida que não aquela que ele buscava. Fale. Viu, Jorge? Isso me lembra um pensamento de Ubaldi que eu adoro. E disse: assim como a dor faz a evolução paulatinamente elimina a dor. Eu acho isso, cara, é um resumo, né? Eu vou falar agora aí. Então você faz o bem e vê que foi bom. Cara, isso vai multiplicando internamente. E aí o hemisfério direito vai crescendo, né? Vai crescendo as emoções. Você colocou no começo, que é pequenininho, e vai se ampliando a partir do bem que você faz. Ela diz o seguinte: ele faz uma ação no bem e ele sente um prazer. E ele diz: eu quero experimentar de novo. Aí ele vem para a segunda. Justamente. Entendeu? É muito Aí ele bonito isso, cara. começa. É bonito. Uhum. Aí ele começa. Bacana. Eu gostei. Eu visitei um hospital e eu gostei do que eu me senti bem. Aquela, aquela questão de que o bem é contagiante também, né? E quando você se beneficia, você se modifica internamente, alguém te olha e fala: meu Deus, Jorge Alahar, como é que ele sorri tanto, é tão feliz assim? Aí você te observa: ele vai no orfanato, ele faz palestra, ele lê, ele estuda, ele tem hábitos saudáveis, ele faz caminhadas. Aí você começa a contagiar as pessoas com o seu bem. Rapaz, é um negócio, né? É uma cadeia linda, cara, lindo, lindo. É muito bonito. E aí tem o seguinte, né? Esse é como, por exemplo, você dissesse uma pessoa que está depressiva: cara, vem comigo, a gente vai distribuir uma sopa, vem com a gente. Não, não quero ir. Bora, vem conosco. Aí chega, vai dando sopa lá, vai dando sopa. A gente que é ignorante pensa que o trabalho da sopa é para ajudar o que está com fome. Ajuda quem está com fome, mas ajuda mais quem doa, porque o cara que estende o prato da sopa, ele experimenta uma emoção pelo fato de ser útil, que é o antídoto do processo depressivo pela descarga de ocitocina. Então, é um mecanismo químico que vai acontecendo e o cara diz: nossa, é legal fazer isso. Eu quero fazer de novo. Então, voltando para a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que existem quatro coisas que a gente precisa trabalhar. Na verdade, 3, que vai restar numa quarta. Então, ela diz, o que precisa? Primeiro elemento que eu preciso para fazer a mudança.
Vontade. Porque vai dar um trabalho miserável, Washington. A pessoa às vezes pensa assim: olha, eu vou fazer meu autoconhecimento, então é assim, vai ter um curso esse final de semana, e eu vou lá, vou fazer esse curso de autoconhecimento. Segunda-feira, quando eu voltar, eu já estou autoconhecido. Não é verdade. Não é verdade. Autoconhecimento é tarefa para várias encarnações, não é para uma só. Tudo bem, um curso no final de semana ajuda para a gente dar uma despertada de algumas coisas, mas não é, gente, é muito profundo se autoconhecer. Então precisa de ter vontade, perseverança. Por que precisa de ter vontade e perseverança? Porque essa vontade e perseverança vai ser o móvel para impulsionar o cara a fazer a mudança. Senão ele desiste. Ó, eu tenho que parar de me drogar, eu tenho que parar de brigar com a minha mulher, eu tenho que passar a ter uma relação diferente com meus pais, eu preciso ter uma forma diferente de tratar meus filhos. Cara, dá trabalho, dá trabalho. Você voltar em cima dos seus próprios passos dá trabalho. E você tem que ter força. E aí entra o tema da nossa noite de hoje, que é o seguinte: como foi que eu cheguei a essa condição de ser assim? Porque eu construí hábitos. Só que eu construí esses hábitos durante milhares de milênios. E o que eu quero fazer agora? Eu quero construir novos hábitos. Vai ser no final de semana que eu vou conseguir mudar de hábito? Presta atenção. Não tem como. Então você vai ter que repetir as coisas para aprender novos hábitos. Emmanuel dizia, ó, a disciplina antecede a espontaneidade. É isso que ele está dizendo, que você precisa agora criar novos hábitos. Você não tinha um hábito, não tem tanta gente assim, ah, gente, eu não sei, eu não consigo. Falou comigo quando eu já agredi, já falei, já ofendi, eu não consigo. Isso é automatismo que foi assim gestado durante muitos milênios. Vai precisar de tempo para poder tirar esse automatismo. Ah, quando eu vejo, eu já gritei, já meti a mão na cara, eu já estou no trânsito, o cara me fechou, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás, eu quero bater, eu quero sair do carro, eu chuto porta. Mas por que você é assim? É o automatismo que o espírito desenvolveu. Ele não consegue funcionar de maneira diferente. Então, ele vai precisar fazer toda essa mudança, não é? E aí, você quer comentar da evolução do Gabriel Delany? Não, é que a sua fala é dos milênios na fase hominal. E a fase anterior, a fase animal? Quantos milênios para aprender a sobreviver? Como você colocou muito bem, subir em árvores, né? Construir as grutas, cavar os peixes. Então, é muito tempo aprendendo a sobrevivência. Para agora Quando, aprender, quando alguém invadia seu território, o que é que você fazia? meu irmão, não dá tempo, Matar. não. Não dá Matar. Você tempo. vai conversar, amigo, olha a sua fronteira. Não tem essa conversa. Justamente, justamente. Pega o machado e dá-lhe, pronto, acabou. Então, Uhum. veja o que a gente construiu de automatismo. Então, agora, a gente tem que criar novos hábitos. Por isso que o primeiro ingrediente para esse processo é a vontade. É você se vestir de vontade e dizer, eu vou mudar. E da onde vem minha motivação? Do prazer que eu sinto no bem que eu faço. Eu digo, não, vale a pena porque é bom, eu me sinto bem, melhor, eu preciso fazer. É cada vez que eu faço, eu me sinto melhor. As pessoas, quando começam a ir no movimento espírita, dizem assim: eu me sinto bem vindo aqui. O que ela está dizendo para você? Que ela está fazendo esse processo de hábito. Eu me sinto bem, quando eu venho aqui, eu me sinto bem, eu me sinto bem. A gente entra e sai daquela espírita, nem percebe que as pessoas podem estar entrando se sentindo bem. Mas há pessoas que não têm esse hábito, assim, nossa, eu sinto tanta paz quando eu venho aqui. Por quê? Porque ela vem de uma história que é diferente. Então, aquilo movimenta o coração dela de forma distinta. Então, o primeiro ingrediente, a vontade, Vontade. que vai ser
fundamental para os hábitos. Ingrediente número 2. Esse ingrediente número 2, nós que somos espíritos, nós temos bastante dele. Bastante. Joana diz que não dá para fazer um processo de mudança sem esse elemento. Chama-se espiritual. Porque ela diz o seguinte: se você achar que você é corpo, matéria, que vai morrer, que não tem espírito, que não tem Deus, que não tem nada, cara, é muito difícil dizer pro cara, não te vinga da pessoa. Não se vingue dele. Não guarde ódio. É muito difícil. Mas se você tem conhecimento espiritual, eu consigo... Senta aqui, deixa eu te explicar. Você quer odiar o cara? Tudo bem, não tem problema, você pode odiar, mas ele vai ser teu irmão na próxima. Aí não, meu irmão na próxima eu não quero não. Então, se ele não pode vir como irmão, eu não quero que ele venha como meu irmão na próxima encarnação, aí eu tomo uma atitude na vida presente para que ele não fique fixado na minha história de vida. Isso é muito importante. Então, o conhecimento espiritual é o que vai verdadeiramente nos convencer a mudar. E por isso que os grandes religiosos, os grandes homens que o nosso governador planetário nos enviou para que a gente pudesse aprender a se libertar, falavam todos a mesma coisa. Olha, tem lei de causa e efeito, tem reencarnação. Isso está na boca de Buda, do Krishna, de Sócrates, de Hermes Trismegisto, de todos eles, da Cabala, dos Vedas. A ideia da reencarnação ela é muito antiga, está nas diversas culturas, Pitágoras, todos. Então, é um conhecimento que se alastrou pela humanidade, para que a gente se convencesse de que não podia odiar. E é aqui que surge esse segundo elemento, que é o processo de busca do espiritual. O terceiro elemento que é apresentado dentro da obra de Joana é a necessidade do contato com a natureza. Eu preciso disso. Por quê? Para me reconectar ao divino e ao sagrado. Pisar na grama descalço, tomar banho de cachoeira, tomar banho de mar, tomar banho de rio, entrar na mata, ouvir o canto dos pássaros, rever a nossa alimentação, fazer uma aproximação maior dos animais, ter animais de estimação, gostar de bichos, encantar-se com a natureza. Por que isso é importante? Porque quando eu mergulho na natureza, quando eu vejo, meu Deus, que majestosa criação, eu sou obrigado a me reconectar com o Criador. Não tem como eu ter um contato estreito com a natureza e dizer, não, isso aqui tudo aí é fruto do acaso aí. Porque você se apaixona pela vida. Quando você começa a estudar os animais, a vida dos animais, como é que eles funcionam, como é a biologia do corpo humano, qualquer coisa que você faça, que você se aproxime da obra da criação, faz com que você se reconecte com o divino. Então, esse é o terceiro elemento. O primeiro, a vontade. O segundo, o conhecimento espiritual. O terceiro, esse processo de conexão com o divino. E o quarto, que funde os três num só. Esse quarto elemento é a meditação. Meditar. Parar a mente e pensar em quem eu sou, o que eu preciso fazer, tudo isso que a gente precisa estar atento no nosso processo de mudança. E Joana comenta nesse livro, no livro Momentos de Consciência, que a meditação, o que ela vai fazer? A meditação ela é o seguinte: o nosso cérebro ele é composto, como a gente comentou logo no comecinho, de duas metades, né? Então, o nosso cérebro é como se ele fosse assim, ó. Ele tem duas pecinhas. A pecinha do lado esquerdo e a pecinha do lado direito. O que foi que a gente fez? A gente se ocupou só de um lado e o outro a gente esqueceu. Então, a gente fez isso, ó. Ficou só com um lado do cérebro. Só que esse outro lado a gente não consegue desconectar porque ele está ligado.
Nós estamos ligados a Ele porque Ele Bacana. é a nossa origem divina. Então, por mais que você tenha o lado esquerdo e o lado direito, e você queira que eles não se encontrem, eles vão fazer. Só que eles estão apartados entre si. Eles não estão ligados. Por quê? Porque nós desligamos os dois. Nós cortamos a conexão que tinha entre eles. E diz Joana que quando você medita, um lado olha para o outro. Os dois lados se veem. E quando eles se veem, eles se conectam. Os lados se conectam. Então, a gente conecta os lados do cérebro a partir daí. Então, eu estou apartado, estou. Então, você vai e começa a meditar, e então os lados se juntam e integra tudo. Integra o lado esquerdo e o lado direito, você e a divindade, mas para isso precisa que a gente desenvolva hábitos para começar o trabalho de tomada de consciência. A partir da tomada de consciência, vem um conjunto de coisas que vem depois, que não é objeto de hoje, que é o nosso autoencontro, o autoconhecimento, a autoaceitação, auto-perdão, autoiluminação, esse grande e majestoso trabalho de busca interior, que não vai acabar nunca mais, mas que, à medida que a gente vai andando, vai diminuindo o nosso sofrimento. Só que para conseguir isso, tem que ter hábitos. Como nós estamos num momento muito importante do ano, que a gente faz aquelas resoluções, né? E para o ano que vem, é um excelente momento para a gente tomar essa decisão da vontade. E de dizer, eu não quero mais sofrer. Estou cansado da vida que eu levo. Eu quero uma vida diferente. A vida diferente que o Espiritismo pode oferecer não é riqueza, não é dinheiro, mas é felicidade. Só que é uma felicidade espiritual. A partir do momento em que você decide optar pelo amor, pelo perdão, e que faz com que a gente consiga entrar numa nova etapa de vida. Nesse sentido, portanto, eu acho que seria muito conveniente a gente aproveitar o ano que está afindando para dizer assim, eu quero entrar o ano novo com novas resoluções. Não quero mais odiar ninguém. Quero tirar o ódio do meu coração. Quero começar a perdoar as pessoas. E quero começar a fazer o bem. Não suporto mais ser quem eu sou, porque viver do jeito que vivo me torna profundamente infeliz. E eu quero uma vida melhor. Ok, José? Cadê? José está aí no bastidor. Aí tem uma questão do nosso amigo Genilson, deve Tá. conhecer, de Serrinha. Ele pergunta o seguinte, sem querer criticar diretamente as ações da igreja no passado, será que ela contribuiu com essa Torre de Babel religiosa tão massacrante? Eu não sei se a Torre de Babel que ele se refere é a multiplicidade de igrejas de cunho cristão que a gente tem, essa multiplicidade de igrejas cristãs. Ou, porque, assim, os equívocos que o cristianismo pode ter cometido no passado, ele afetou só o movimento cristão, ele não afetou o movimento muçulmano, o movimento Sim, hindu, ficou incólume. correto. Então, sim, dentro do cristianismo, as ações que o movimento cristão tomou durante a Idade Média deu origem a... Porque todas essas formas de expressão são cisões, foram rupturas que foram feitas em função da inflexibilidade. É, Jorge, Mas, 5 séculos, Jorge. agora eu queria Foram dizer cinco também, séculos Deus de o livre. inquisição. Né? Quem era médium, Não, foi muita perseguição. muito E terrível. 5 séculos. E olha, além do período da Inquisição, tem o período anterior, que não estava chamado de Inquisição, mas que tinha violência da mesma forma. Sim, Mas eu sim. quero dizer que, com todos esses equívocos que o movimento cristão cometeu na Idade Média, e também ele é digno de 2 louvores. 2. O primeiro, fez no Brasil um trabalho maravilhoso. Eu desafio você, Washington, a encontrar um lar no Brasil que não saiba quem é Jesus. Não tenho como fazer essa pesquisa. Quem foi que ensinou isso para o Brasil? Você pode procurar todo mundo. Quem é Jesus? Ele pode até dizer que é Deus, não tem problema.
mas ele sabe que ele existiu. Entendi. Você pergunta quem é Krishna? Ninguém sabe. A quem é o mérito de uma divulgação tão espetacular? A mesma igreja. Sim. E um segundo mérito que eles têm é o seguinte: durante um tempo muito longo, de quase 2 milênios, cometeram uma série de atrocidades, mas conseguiram voltar e mudar a sua história. De tal maneira que hoje não existe mais traços dessa atitude do passado no presente. Então, isso é um louvor que a gente tem que reconhecer, a guinada que ela conseguiu fazer, porque o mais lógico era que ela continuasse nesse padrão ou tivesse até desaparecido, tá? Tivesse desaparecido. Vai enrijecer, enrijece, aí, olha, não dá, ela desaparece. Pois ela foi se transmutando e sobreviveu, e hoje tem uma série de atividades sociais extremamente interessantes, de maneira completamente oposta ao que ela fez no passado. Ô, Jorge, eu tenho aqui um livro de transcomunicação instrumental do padre François Bruno. Ele é do Vaticano e investiga no Vaticano a TCI. E não é algo novo não. É dos anos 80 isso. Tem aqui um livro dele sobre isso. Então, eles fizeram uma mudança-chave incrível, realmente. Mudaram realmente tudo. E esse Papa aí, o argentino, tem feito coisas fabulosas, encontros magistrais, né? No sentido de integrar os povos, levar ajuda humanitária. Nossa. Fantástico, realmente. Eu tenho uma live agora. Você já está em uma, rapaz. Você quer outra? Você vai fazer uma bilocação, então? Fazer uma bilocação. Jorge, muito obrigado, viu, pela sua participação e encerrar o nosso trabalho. E agradecendo a todos. E, portanto, foi assim muito bom, excelente. E você vai ter uma outra ocupação agora, pode... Eu realmente preciso ir. Senão eu ficava mais tempo, mas aí é... Um bom final de ano, um bom início de ano para você. Um abraço. Obrigado. Tá bom, muita gente. Luz. Muita paz. Muito obrigado, Washington. A gente vai conversando, tá bom, querido? Sim, senhor. Muito bom. Zé Carlos, meu querido. Até uma próxima. Até uma próxima. Vamos daqui a pouco. Daqui a pouco. Tá certo. Um abraço para todos.